Esta série de vídeos e podcasts da Socerj tem o apoio institucional da Bayer. Série de vídeos e podcasts da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro sobre a pandemia de Covid-19. Neste número abordaremos as questões práticas no consultório do cardiologista. Olá, sejam bem-vindos ao programa de Educação Médica Continuada da Socerj, que terá como tema central os aspectos práticos sobre a atuação do cardiologista no hospital e consultório durante a pandemia pelo Covid-19. Eu sou Ronaldo Souza Leão Lima, sou vice-presidente da Socerj, sou professor associado de cardiologia da UFRJ e coordenador de imagem do DASA e da Fonte Imagem. Conosco, hoje aqui para discutir, o Dr. Alex Félix, chefe do serviço de ecocardiografia do INC, coordenador de ecocardiografia do DASA Rio de Janeiro e é cardiografista do Americas Medical City. E o Dr. Marcelo Radles, cardiologista especializado em tomografia e ressonância cardiovascular do INC, Redditor, Fleury, Richer e Hospital da Unimed. Então, nosso intuito aqui será a abordagem prática para o cardiologista sobre os novos desafios impostos pela pandemia do Covid-19, trazendo as melhores evidências científicas, se houverem, bem como aprender no presente momento. Na verdade, o grande desafio dessa epidemia de Covid é que nós temos que aprender, trocar o pneu com o carro andando. Muita coisa, a verdade da semana passada não é verdade hoje, e isso nós temos visto até nas diretrizes. Recomendo a todos que leiam uma diretriz publicada pelo Departamento de Imagem Cardíaca, que é uma coisa bem sucinta, porque não tem o objetivo de ter uso nacional, mas que orienta bem as pessoas que trabalham com imagem a conduta que nós temos. Reforçamos que será muito importante a participação de todos nas atividades científicas virtuais da Socerj, convidando a seguirem o Facebook, o Instagram e o YouTube da Socerj, bem como acessar o nosso novo site. Tá? Então, já passando direto para a conversa, e eu quero ouvir muito, pelo que vocês viram do currículo das pessoas, são pessoas extremamente experientes e muito ativas na nossa cidade. Eu queria ouvir dos dois, rapidamente, como que eles têm conduzido a decisão da realização de exames eletivos na clínica, tanto em hospitais públicos quanto em serviços privados, já que os dois trabalham nas duas situações. Alex? Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Realmente participar desse debate nesse momento da pandemia é algo muito importante para a gente poder passar um pouco da nossa experiência na área de imagem e cardiologia. O que é importante a gente entender nesse momento é que a gente tem pouca coisa publicada, mas algumas coisas certamente já têm resultados bem claros, que é a gente tentar evitar que as pessoas se desloquem e que submetam a risco de exposição desnecessário, isso inclui os pacientes, e, além disso, proteger os profissionais de saúde, porque a gente tem experiência não só daqui, mas de fora, que às vezes 30% a 50% dos profissionais de saúde de hospitais são contaminados durante a pandemia. Então, baseado nisso, a gente tem que sempre pensar em exames diagnósticos, exames complementares, em relação o quão apropriado é realizar aquele exame naquele momento, e também o uso racional dos exames para os pacientes que realmente serão beneficiados e que a gente possa mudar a conduta. Dessa forma, tanto os serviços privados como públicos já estão implementando várias ações nesse sentido, de evitar que os pacientes que não tenham necessidade de fazer esses exames naquele momento não vão às unidades para fazer esses exames. Exames de rotina, exames antes de uma outra consulta, muitos exames foram pedidos até antes da pandemia, os pacientes se consultam daqui a 4 meses, 6 meses, então esses pacientes deveriam sempre ser rastreados para ver a real necessidade desses exames. Então, no setor público, todos os esforços estão sendo concentrados no embate à pandemia, principalmente em pacientes internados, e isso faz com que a gente concentre os esforços de unidade de terapia intensiva e programas específicos em que os pacientes realmente precisam de exames. Pacientes transplantados, pacientes de uso de quimioterápicos cardiotóxicos. Então, ainda existem pacientes que precisam fazer exames ambulatoriais, só que isso é uma categoria muito diminuta da população geral de pacientes que fazem exames. Os pacientes que têm justamente a faixa de maior risco, acima de 60 anos, pacientes com doenças de base, doenças crônicas, cardiopatas, esses pacientes, se não tiverem exames que realmente
sejam necessários naquele momento, eles têm que ser desestimulados a fazer esses exames naquele momento. E no privado, que grande parte da atuação é uma atuação ambulatorial, é uma atuação basicamente de exames eletivos, a capacidade de atendimento até foi adaptada para esse momento de pandemia e as empresas privadas mantêm ainda algum atendimento justamente para beneficiar esses pacientes que têm cirurgias que não podem aguardar, pacientes oncológicos, pacientes de uso de quimioterapia, dentre outros pacientes. Então, grande parte dos esforços está hoje alocado em fazer os exames necessários no momento necessário. O que for possível adiar e não mudar o tratamento do paciente deve ser adiado e concentrar esforços para esses pacientes, principalmente os pacientes que estão infectados e que vão precisar que a gente destine não só a capacidade de exames, mas também o material de proteção para os profissionais e o uso do recurso daquele profissional que vai ser muito necessário nesse momento e a gente não pode expor também desnecessário esses profissionais em exames que realmente não são necessários. Marcelinho? Eu queria agradecer também para o convite para participar desse tema. A minha situação é um pouquinho diferente da do Alex, porque eu realizo exames de ressonância e tomografia cardíaca e nem sempre é necessário a gente estar presente na hora do exame. Eu concordo totalmente com o que o Alex falou. Eu acho que seria ideal que pacientes com mais riscos e até pacientes sem necessidade, eles se exponham ao risco de encontrar com outros pacientes e tal, se infectar. Essa decisão relacionada à indicação do exame nem sempre passa pela gente e apesar da gente não recomendar que exames não sejam feitos, é difícil você participar dessa indicação. Essa relação do médico-paciente é uma relação muito importante e muitas vezes o médico ele sabe quando é necessário fazer exame e a gente que está na ponta, a gente não capta isso de forma tão precisa. Então é difícil também chegar numa indicação e falar assim, para esse grupo não faz ou para esse grupo faz, porque a gente não capta esses detalhes de quando é necessário em alguns casos. Eu trouxe aqui alguns dados que eu acho que são dados interessantes, porque assim, existe a minha experiência relacionada aqui no Rio de Janeiro, com alguns locais que eu trabalho, mas a gente tem um grupo que talvez é um grupo que seja muito interessante, porque é um grupo de ressonância e tomografia cardíaca, mas existe uma série de pessoas de excelente padrão e talvez seja nesse grupo que eu aprenda mais. E eu fiz um formulário aqui antes de vir para cá, foi muito em cima da hora e tal, e desse formulário tem algumas respostas que são interessantes, que a gente pode até abordar mais a fundo mais para frente, mas em relação a isso de indicação, aqui só para dar alguns dados para vocês, no formulário são 11 estados representados, de pessoas que fazem ressonância e tomografia cardíaca, uma parte cardiologista e uma parte radiologista, tá? 40% dessas pessoas faz trabalho remoto. Então é uma porcentagem significativa. Tá? 30% das marcações nesse período foram totalmente suspensas. Então, como a maioria das clínicas aqui são de exames eletivos, não existem exames de emergência. Então, é possível você suspender esse movimento. Essa suspensão ocorre por conta de evitar o risco das pessoas, mas também ocorre porque as clínicas diminuíram o movimento naturalmente. Então, muitos pacientes deixam de procurar as clínicas por conta desse isolamento e as clínicas ficam sem movimento e acabam fechando. Então, esses são alguns dados. Eu pretendo mais para frente falar alguns outros dados interessantes relacionados a esse formulário que eu fiz aqui, mas em relação a isso, essas indicações iniciais são isso. Ressaltando alguns aspectos que foram comentados, quer dizer, primeiro é fundamental essa triagem dos exames eletivos, quer dizer, na possibilidade de fazer contato com o médico assistente, discutir essa possibilidade com ele para postergar, principalmente nos doentes de mais alto risco. A vantagem que você ganha com essas agendas mais tranquilas, de você tentar espaçar mais os exames, valorizar a rapidez do exame que é feito, por exemplo, existem laboratórios que fazem, na minha área, por exemplo, cintilografia, o exame tem lugar que faz o exame em meia hora, tem lugar que faz o exame em 4 horas. Então, você manter a exposição do paciente por tanto tempo é um risco maior.
Tá? E se você identificar na triagem, seja no contato telefônico, seja na triagem do exame, ou a enfermagem, o médico identificando esse paciente com suspeita diagnóstica, esse paciente tem que ser separado do resto do grupo para tentar evitar contaminação. Quer dizer, todas essas são recomendações importantes. Mas eu queria ouvir agora da questão dos casos de Covid, quer dizer, quando o paciente está com Covid, quer dizer, qual é o eco, por exemplo, certamente tem sido muito utilizado, até pela facilidade de fazer em unidade de terapia intensiva. Quer dizer, o que você tem visto, Alex, de utilidade para esses pacientes? Bom, é importante dizer que o eco continua sendo um exame importante, mesmo num cenário diferente que a gente está vivendo. As indicações para o eco em paciente COVID não são poucas, porque muitos doentes têm cardiopatia prévia, têm doenças de base, descompensam nessas doenças. Muitos desenvolvem arritmias, que podem ser indicação de realizar o exame, ou insuficiência cardíaca descompensada, ou uma clínica que é incompatível com o quadro respiratório. Enfim, existem ainda indicações, avaliação das cavidades direitas, esses pacientes podem fazer hipertensão pulmonar, embolia pulmonar. Então existem indicações realmente para a gente fazer eco nesses pacientes e, óbvio, cada exame tem que ser avaliado até com mais critério, porque é um profissional a mais dentro de uma área COVID, é um EPI a mais que hoje em dia está cada vez mais escasso, e a gente tem uma equipe voltada para o atendimento desses pacientes, mas a gente tem que selecionar bem os exames. Uma coisa importante dentro da unidade de terapia intensiva é que muitos exames podem ser feitos de forma focada. O próprio exame para o COVID, mesmo o eco completo, ele já é um exame mais rápido, mais direcionado, feito de uma forma o mais breve possível, gravando imagens para análise pós-processamento, para responder perguntas específicas, de preferência em unidades que tenham mais de um aparelho, que tenham um aparelho dedicado para aquilo, que seja de fácil desinfecção e que seja feito com todo o equipamento de paramentação necessário para proteção do pessoal de saúde. Mas além disso, a gente também tem a possibilidade de usar aparelhos portáteis ou até ultraportáteis para fazer esse exame point of care. E esse exame vai servir para uma avaliação evolutiva mais rápida pelo próprio intensivista com treinamento adequado. Existem vários programas em andamento para o treinamento dessas equipes, facilitando o acesso a dados importantes no manejo desses pacientes. Então, acho que o eco completo tem o seu lugar. Um paciente que tem uma doença mais grave, uma valvulopatia, ele precisa ser analisado com um eco bem detalhado para evitar até repetições. Mas existe o exame focado que nesses pacientes vai ser importante e que pode ser realizado até pela equipe de terapia intensiva. E você, Marcelinho? A indicação de ressonância e tomografia nesses casos passa por algumas situações relacionadas ao COVID. Uma delas é a miocardite, que você espera em algumas pacientes da mesma forma que tem infecção viral, evoluam com miocardite. Então, a ressonância poderia ajudar nesse diagnóstico de miocardite. No levantamento que a gente fez aqui, no Brasil todo, assim, das pessoas que responderam aqui o formulário, tiveram 31 casos de pacientes com suspeita de COVID que tiveram ressonância com achados sugestivos de miocardite. Eu, pessoalmente, tive um caso com suspeita de miocardite, mas era uma cardiopatia hipertrófica, não foi um caso de miocardite. Mas, de uma forma geral, outra indicação seria a avaliação de doença coronariana, mas as tomografias nos hospitais estão sendo focadas para serem usadas em pacientes com COVID. Então, o movimento para avaliação de doença coronariana caiu bastante nesse período também. Ambos comentaram um aspecto fundamental na utilização de exames complementares nessa situação, que é a resolutibilidade do exame naquele caso. O point of care, quer dizer, responder à pergunta clínica a qual o médico se propõe. Tanto no caso do eco como no caso da ressonância, os protocolos podem ser muito mais longos e o exame durar muito mais tempo. Mas você pode focar na resposta, por exemplo, naquele paciente que você quer saber se ele tem endocardite ou não tem endocardite, focar nesse aspecto. Da mesma maneira que o Marcelo está falando em relação à miocardite. Você pode restringir um pouco mais o exame para você responder aquilo ali, com isso encurtando a duração do exame, diminuindo os riscos de exposição da equipe e do paciente. Agora, eu queria focar. Existe um aspecto que tem se comentado muito, que eu queria perguntar para o Alex, que é o problema do transesofágico.
O transesofágico é um dos exames que mais expõe o executor à realização, e eu queria saber a experiência dele, quer dizer, como a gente faz e quando que a gente tem que realmente utilizar transesofágico. Bom, em relação ao transesofágico, a própria solicitação do exame já reduziu bastante, porque a própria equipe clínica já está ciente do momento e que a gente tem que direcionar para os doentes que a gente vai resolver o problema naquele momento. Precisa resolver aquela doença clínica e vai fazer toda a diferença na conduta. Então, o paciente que tem indicação de transesofágico, a gente realiza o exame, de preferência num local adaptado e que seja direcionado para pacientes COVID, porque a sala fica infectada, você tem que manter a sala parada um tempo depois. A paramentação é diferente, porque não mais gotículas, a gente tem que proteger contra aerossóis, então a gente tem que ter paramentação adequada, face shield, capote impermeável, enfim. Existem recomendações que detalham isso muito bem, recomendação do DIC, da Sociedade Americana de Eco, e os protocolos hospitalares de cada local adaptam isso da melhor forma, com os melhores recursos desses locais. Mas é importante saber que é um exame de maior complexidade, que gera aerossóis, tem maior risco para o profissional de saúde, então eles têm que ser avaliados caso a caso. A gente continua fazendo, no INC, por exemplo, a gente faz exames de transesofágico, a gente reserva uma sala com todo o recurso, com a presença de anestesista, todo mundo paramentado, sendo feito de uma forma bastante protegida e, além disso, com alguns recursos de como a retirada da sonda, com uma solução desinfectante, com uma técnica de dupla gase para evitar chicote, evitar que a secreção possa atingir o operador. Então, a gente ainda faz, os exames são mais focados, mais rápidos, muita gravação para pós-processamento, até porque o face shield embaça demais, então assim, é um exame difícil para a gente, mas a gente tenta fazer o mais focado, mais assertivo possível nos pacientes que realmente têm indicação e que aquilo vai mudar a conduta. Rapidamente, e o ultrassom? Ultrassom torácico, para quando você não tem possibilidade, por exemplo, de levar o paciente para o tomógrafo. Sim, essa é mais uma das aplicações do Point of Care e cada vez mais tem utilidade, sobretudo agora na pandemia de Covid. Existem vários trabalhos sobre isso em outras patologias, né, já antigos, e durante a pandemia alguns trabalhos estão sendo feitos. Inclusive tem um sendo feito no Américas, a doutora Mônica Alcântara está fazendo esse trabalho comparando com dados de TC e avaliando se você consegue separar esses pacientes em gravidade. Então acho que é um exame fácil, rápido, disponível e que a gente pode ter dados prognósticos ou até criar uma triagem a partir desses dados sem a necessidade, em alguns lugares você não vai ter a TC, ou então reduzindo a necessidade de TC e até avaliação seriada desses pacientes, sem ter que deslocar esses pacientes para a unidade, para um setor onde vai fazer a tomografia, ou seja, transportar menos, expor menos o paciente e submeter ele a menos intervenções. Marcelinho, eu queria que você voltasse nesse aspecto, porque eu acho que miocardite realmente é uma das coisas que mais tem abordado e falado em relação ao Covid-19, mas eu queria que você dissesse assim, tentasse posicionar para o nosso cardiologista quando que essa informação realmente é fundamental. Porque no final das contas você vai diagnosticar miocardite, mas talvez não mude muito. Mas existe um paciente para qual você diz, não, nesse caso aqui, mais uma vez, é o point of care, nesse caso aqui a ressonância vai fazer diferença na tua conduta. Então, o diagnóstico de miocardite acho que é um desafio de uma maneira geral, né? Porque o diagnóstico definitivo é por biópsia e na prática isso não é feito de forma rotineira. Nos pacientes com Covid especificamente, eu acho que assim, os extremos eles são fáceis de você lidar. Por exemplo, se o paciente ele tem poucos dados sugestivos de miocardite ou poucos dados onde você fica na dúvida entre doença coronariana e miocardite, isso não é um problema porque você geralmente tem a conduta mais resguardada, né? Você não, uma conduta mais menos, não precisa fazer exames. E quando o caso é muito claro, você tem supra de ST, uma troponina muito alta, dor no peito e você não tem dúvida de doença coronariana, está na dúvida de doença coronariana, você vai direto para a conduta como se fosse doença coronariana. Eu acho que nesse grupo do meio vão existir alguns casos onde o paciente internou com Covid, tem doença coronariana, aumento de troponina, o marcador de necrose, e tem sintomas, e você não tem esse diagnóstico. Então, você fazer esse diagnóstico pode orientar o clínico para, primeiro, ter o diagnóstico de miocardite ou não. Segundo, fazer o diagnóstico diferencial de infarto ou não. E, em terceiro lugar, você pode quantificar o grau de fibrose desse paciente,
que, dependendo do grau de fibrose, você pode ter uma conduta mais conservadora ou uma conduta menos conservadora, vamos dizer assim. Bem, o papo está muito bom. Infelizmente, a gente já está com o tempo estourado. Eu queria agradecer a brilhante participação dos dois palestrantes e agradecer a vocês pela atenção.